Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Na realidade eu vou fazer aí uma espécie de sorteio, né, de livros, tá? Os livros são esses aqui: Origami de Metal, A Mulher Vestida de Sol e A Beleza de Todas as Coisas. São livros de minha autoria, né? Eu escrevi. O primeiro, Origami de Metal, foi em 2005. A Mulher Vestida de Sol em 2007 e em 2013 foi A Beleza de Todas as Coisas. Então, essa semana é a semana do meu aniversário, né? Faço aniversário dia 6 de fevereiro, então, para comemorar isso e comemorando aí quase um ano de canal, esse mês também é o aniversário do canal, eu vou fazer uma espécie de sorteio desses exemplares que eu tenho aqui. Então, os 5 primeiros comentários, as 5 primeiras pessoas que fizerem um comentário sobre este vídeo, né, eu vou mandar, sem nenhum custo, obviamente, esses exemplares para essas pessoas. Então, primeiramente, assista o vídeo, deixa o seu comentário, depois vá ali abaixo aqui a descrição, eu vou deixar o meu e-mail. Entre em contato comigo através do meu e-mail para que eu possa, mande, né, para mim, através do meu e-mail, o seu endereço físico, né, para que eu possa enviar os livros então. Tá ok? Então, combinado. Os 5 primeiros que assistirem o vídeo, comentarem e já em seguida mandar um e-mail para mim, né? Eu vou deixar o e-mail aí embaixo. Eu estarei enviando por esses dias os exemplares desse livro. Então, é isso, que comecem os jogos. Bom, e aproveitando já que falando de livro, de poesia, vamos conversar um pouco a esse respeito. Então, você aí que não gosta não é o tipo de assunto que eu gosto mais de um vídeo sobre política, o que está acontecendo atualmente. Então, espera aí um pouquinho, vamos dar uma chance aí para o vídeo para você entender por que é importante, no caso, a leitura e o conhecimento sobre isso que eu vou passar para vocês. Principalmente pelo interesse em outras áreas, né, da vida, enfim. Bom, a poesia é uma das 7 artes, né, tradicionalmente uma das 7 artes que nós conhecemos. A poesia trabalha com as dimensões metafísicas e seus aspectos e também com as possibilidades dos elementos desses aspectos e como eles transcendem o mundo dos fatos. Esse é o verdadeiro trabalho do poeta, né? Poesia vem do grego, poiesis, está relacionada com trabalho, né? Então, a poesia, ela surgiu antes da escrita, né? Ela aparece nos textos védicos da Índia, épicos como Mahabharata, o Ramayana, nas escrituras do Velho Testamento, né? Como exemplo aí os Cantares de Salomão. Temos na Grécia Antiga, a Ilíada e a Odisseia de Homero, né? O épico romano, a Eneida, né, do poeta Virgílio, né? E o primeiro poema épico mais antigo de que nós temos conhecimento é a Epopeia de Gilgamesh, que teve origem no 3º milênio antes de Cristo, né? Foi na Suméria, né, a atual Iraque. E isso sem contar, né, se formos buscar mais aí nos tempos antigos, podemos considerar os cantos de tribos e de culturas arcaicas, né, de tradições altamente orais, né, não havia nenhum tipo de escrita. Bom, depois temos Dante Alighieri, Camões, né, que renovaram e definiram as suas línguas de origem, né, a italiana e a portuguesa. A poesia ela é diferente do poema. O poema é a forma em que está escrito o texto, né?
E a poesia é aquilo que dá emoção, que traz emoção ao texto, que traz vida ao texto, né? O romance ele já é mais tardio, né? O romance ele veio bem depois. O primeiro romance na história da literatura surgiu no Japão com uma mulher, né? Foi uma autora, a Murasaki Shikibue, que foi aí a autora da obra Genji Monogatari, que é, traduzindo, a história de Genji. E foi escrito por volta do ano de 1007, né? E alguns críticos literários, como o Harold Bloom, né, que considera a Murasaki como uma das grandes genialidades, entre os 100 maiores gênios, né, da literatura, ela está ali no meio, segundo o Harold Bloom. E, segundo as suas palavras, a história de Genji está para a cultura japonesa, assim como Dom Quixote está para a cultura ocidental. Tamanha a importância dessa obra, né? E aí temos também os poetas pré-islâmicos, né, cuja poesia é tradicionalmente oral, né? O Al-Mu'allaqat, né, os poemas suspensos. Existe uma lenda que, segundo o escritor Alberto Mussa, que no mês da peregrinação a Meca havia uma feira, né, uma feira lá de Ukaz, onde havia concursos de poesia. Então, 10 ou 7 dentre muitos poetas, né, acabavam sendo premiados, né? Os seus poemas eram premiados, né? E esses poetas que eram premiados, os seus poemas, né, escolhidos, eles eram bordados com linhos de ouro numa espécie de tapete, né, num manto de púrpura. E esse manto ele ficava suspenso, né? Era exibido sobre a Kaaba. Então, tamanha importância, né, tamanha honra que esses poetas recebiam. Tanto que os poetas pré-islâmicos, eles eram comparados aos príncipes, né, em questão de importância dentro da sua tribo, da sua comunidade, né, no caso dos beduínos. E os beduínos eles escreviam sobre coisas, sobre situações, sobre pessoas concretas, reais, eram experiências vividas, né, e sentimentos reais. Eles não escreviam uma poesia ficcional, eles escreviam aquilo que eles viviam, né? Então, falando agora um pouco da relação, né, aqui no Brasil, da poesia, do romance, nós brasileiros nós temos uma cultura mais voltada para o romance. A grande força da leitura está concentrada no romance e não na poesia. Ao contrário de muitos países aqui da América Latina, que são países com uma leitura de poesia altamente concentrada, né? Colômbia, Chile, na Argentina, entre outros. Então existe muito mais leitores de poesia do que aqui no Brasil. Então até um aspecto cultural. E o interessante é que houve grandes poetas, né, na nossa língua, grandes poetas brasileiros, né, gênios até, e alguns mais conhecidos, né, outros não, poetas aí de grande relevância, como Manuel Bandeira, Drummond, Vinícius de Moraes, né, só para citar os mais populares, né? No entanto, há outros que não são tão conhecidos, né, pela grande massa, como Murilo Mendes, Jorge Lima, Bruno Tolentino, o Gerardo Melo Mourão, entre tantos outros, né, que são verdadeiros gênios, né, na poesia, na obra poética. Então, infelizmente, o povo brasileiro, de modo geral, precisa conhecer, né, de fato o que é poesia, precisa aprender a ler poesia, mas antes de tudo saber o que é poesia, né?
o próprio professor Olavo de Carvalho, né, ele diz que a formação literária é a essência da educação, né, pois dela vem o senso de significação, significação múltipla das palavras, né? Então, sem uma boa formação literária de conhecimento da prosa e da poesia, sem um bom fundamento literária, a pessoa ela pode até estudar ciência, filosofia e por toda a vida. No entanto, ela não terá condições de ter uma interpretação geral e mais profunda da realidade, né? Então, a literatura, né, especificamente o romance e a poesia, dá uma base, ferramentas, dá um suporte de conhecimento da linguagem e abrange o panorama de visão de mundo que acaba complementando as outras áreas, né? Então, não adianta, a pessoa pode estudar um determinado ramo profissional, medicina, política, física, enfim, mas sem uma boa bagagem literária de base, ela vai acabar se limitando apenas naquele estudo específico, porém a sua limitação enquanto ser humano continua para o resto da vida, né? A não ser que ela escolha viver uma vida medíocre enquanto ser humano, né? E uma vida cuja preocupação ela se limita na materialidade, né? No materialismo imediato, né? Sem que haja alguma outra aspiração além disso. Então, fora daquele ramo, daquele aprendizado específico, quais as ferramentas que ela tem para entender e interpretar a realidade da vida, o mundo à sua volta, né? Então fica aí uma reflexão. Quanto aos professores de letras que conhecem literatura, né, vem a seguinte pergunta, né? Nos dias atuais, quantos desses professores de letras conhecem de fato sobre literatura? E eu falo isso até como um exemplo que eu tive, né? Quando eu estudava, época ainda colegial, né? Não sei como se diz hoje, né? Mas houve um caso em que a minha professora de português e literatura, ela ficou ausente e veio uma jovem substituindo essa professora num determinado dia. E conversando com ela, ela disse que estava terminando o curso de letras na universidade e que ela nunca tinha lido antes, ela começou a ler a partir ali do curso de letras. Então, quer dizer, ela veio sem nenhuma bagagem até ali e por conta do curso ela se viu forçada a ler, né? Então veja, a busca por essa bagagem literária, por esse conhecimento, né, por esse hábito de leitura, ela não tem que acontecer dentro da escola ou das universidades, ela precisa acontecer fora disso, né? Não podemos ficar dependentes de escola ou de universidades para ter o hábito, buscar o hábito da leitura, né? E sem contar também aquelas pessoas que fazem determinados cursos aí nas universidades, leem livros só aquele momento porque é pedido, porque é necessário mediante ao curso, mas que depois, ganhando aí o diploma, nunca mais pegam um livro para ler na vida. Então, infelizmente, são tipos de profissionais, né, que as universidades estão colocando hoje no mercado. Então, por isso hoje também, de modo geral, né, muita gente que se diz poeta ou que se diz escrever poesias, mas na verdade não fazem nenhuma coisa e nem outra, né? Escrever textos em versos sobre lamentações amorosas, dores de cotovelo, não faz de ninguém poeta. E isso, obviamente, não é arte poética. É apenas uma
a experiência vivida ou um texto ficcional transcrito em versos como uma receita de bolo. Tá? É fácil demais assim. Então, aliás, salvo engano, se me lembro, foi o poeta João Cabral de Melo, João Cabral de Melo Neto, que diz que Fernando Pessoa, de certa forma, foi o culpado por hoje existir tantos pseudo-poetas, né? Uma vez que o João Cabral entendia que a poesia do Fernando Pessoa, no primeiro olhar, parece ser algo tão fácil que acaba motivando qualquer pessoa sem estudo, sem bagagem, né, sem conhecimento profundo da poesia e da literatura, acaba motivando essas pessoas a escrever um monte de bobagem e titular aquilo de poema, de poesia, né, e sai por aí lançando o livro. Claro que há poetas atuais, jovens, né, dessas gerações mais jovens, que têm talento e muitos são jovens, são esses poetas que, jovens que já vêm construindo há um bom tempo aí uma bagagem de leitura, né, de leitura mais rica, mais profunda, de busca de conhecimento, né, dentro da literatura, que acaba dando os meios, né, as ferramentas para se escrever. Então, existe sim hoje poetas talentosos, jovens poetas talentosos, porém, eles não são conhecidos por conta do mercado hoje, que não tem aí a questão do mercado, das editoras, não existe um incentivo para a cultura nas mídias, né? Se você pega jornais, revista de 50, 60 anos atrás, jornais sérios, com resenhas de livros sérios, de poesia, com textos, né? Haviam resenhistas, críticos literários, de fato, e hoje já não se tem mais isso, virou uma coisa muito específica, virou um gueto, né? E não se tem críticos literários como antigamente. Hoje o que tem salvo raras exceções, um bando de gente falando sobre coisas que não se entende também, não tem, falando muita bobagem na realidade, né? Por isso que a leitura desse tipo de literatura, né, poesia e romance, é importante porque ela tem um papel fundamental na formação, numa formação mais elevada do ser humano. Isso inclui o aprimoramento do senso crítico, o aprimoramento do senso estético, o burilamento do gosto, né? Porque gosto ele se desenvolve, ele evolui e por isso mesmo gosto se discute. Então é isso, pessoal, mais uma vez eu agradeço pelo vídeo. Como eu disse, se você viu esse vídeo, tem interesse em ganhar esses livros, né, que eu já apresentei, esses livros aqui da minha autoria, deixa aí um comentário, né, deixa o seu comentário aí sobre o vídeo e na descrição aqui está o meu e-mail. Mande um e-mail para mim dizendo o seu endereço físico para que eu mande para vocês esses exemplares. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pelo vídeo mais uma vez e faça o seu caminho.